você, com base nesse texto, é que esse membro saudável de igreja, que assumiu um compromisso com a missão de Deus no mundo, ele avança um pouco mais, e ele assume um compromisso de viver uma vida de real adoração, por meio da frutificação, por meio de dar fruto em todos esses níveis anteriores. Ele dá fruto no seu compromisso com Deus, ele dá fruto no seu compromisso com a família de Deus, ele dá fruto no seu compromisso com o seu próprio crescimento espiritual, ele dá fruto no seu compromisso com o crescimento da igreja, e ele dá fruto no seu compromisso com a missão de Deus no mundo. Esse é o meu assunto com você, com base nesse texto que nós acabamos de ler. Porque o que é uma vida de adoração? No curso 6, que nós ainda vamos estudar, eu procurei desconstruir um conceito de adoração desenvolvido no meio da cristandade nas últimas décadas, que restringiu a adoração, ou o conceito de adoração, à música. Então, adorar é cantar. E em alguns lugares, isso se reduziu ainda mais. Porque se adorar é cantar, então, no culto nós temos um momento de adoração. Quer dizer, o culto não é adoração. Dentro do culto, existe um momento de adoração, ou o momento do louvor, que é quando nós cantamos. Aí, a partir disso, o que é o adorador? O adorador são as pessoas envolvidas com a música. O adorador é quem toca. O adorador é quem canta. Então, esses adoradores, eles conduzem a igreja a adorar a Deus. Mas a igreja não é adoradora. Eles são. Eles se autodenominaram, por exemplo, como levitas. Obviamente, sem conhecer o significado de ser um levita. Porque se estudassem o Antigo Testamento e observassem o que é ser um levita no Antigo Testamento, nós não teríamos tantos problemas que muitas vezes as igrejas enfrentam justamente na área da música. Por quê? Porque aqueles que vão sendo incluídos como cantores ou como instrumentistas, não apresentam ainda um nível de maturidade, um nível de comprometimento com o seu próprio crescimento espiritual. Eles têm um compromisso elevadíssimo com a música que cantam e com o instrumento que tocam. Mas isso não corresponde à proporção do seu interesse em crescer espiritualmente. Então, por esta razão, se nós olhássemos para o Antigo Testamento e víssemos qual era a função dos levitas, então nós compreenderíamos que levita, se é que esse termo pode ser usado na era do Novo Testamento, levitas somos todos nós. Cada crente é um levita, porque um levita é alguém consagrado a Deus para viver uma vida de adoração em tempo integral. Então todos os crentes o são. O Pedro define a igreja assim, quando ele escreve em 2:9 da sua primeira carta, que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Ele tirou das trevas e transportou para a sua maravilhosa luz. E ao fazer isso, Ele nos tornou adoradores, proclamadores da sua maravilhosa luz. Então, a vida de adoração
não é uma vida musical. Cantar faz parte de adorar. Mas você deve se recordar que 2 profetas do Antigo Testamento, um profetizando ao reino do norte e outro profetizando ao reino do sul, na mesma época, Amós no reino do norte e Isaías no reino do sul. Aos 2 profetas, Deus os enviou a dizer àquele povo. No caso do Amós, Deus disse: afastem de mim o estrépito dos vossos cânticos, porque eu não consigo suportar mais. O que é esse não suportar mais? O que Deus não suporta? Um povo que canta, mas que o coração não está cantando. Um povo que canta, talvez de modo até exuberante, num encontro de domingo, mas cujo cântico não é encontrado na vida na segunda-feira. Um povo que em liturgia aclama ao Senhor, professa uma grande fé no Senhor, mas essa profissão de fé está ausente da vida na segunda-feira. A mesma coisa Deus disse para o profeta Isaías, mas relativo ao sacrifício, que também era o culto. O culto canta e oferece sacrifício. E por meio do Isaías, agora no Reino do Sul, no mesmo período, Deus diz assim: quem foi que mandou vocês virem nos meus átrios, trazendo esses sacrifícios aí? Eu aborreço esses sacrifícios. Eu abomino esses sacrifícios. Mas por quê? Não foi Deus que deu o sistema sacrificial? Foi. Mas por que Deus agora não tem prazer no sacrifício? Porque, assim como a música, os sacrifícios eram oferecidos no piloto automático. Era um culto de agenda, não era um culto de alma. Era um culto de atividade religiosa. Era um culto de compromisso com a religião. Era um culto de compromisso com a agenda. Está no programa, está na agenda, então vamos lá, vamos executar a agenda. Mas o coração estava longe do sacrifício. E Deus diz, de modo muito semelhante, como Ele disse por meio do Amós, Ele diz por meio do Isaías, que Ele não suporta esse tipo de culto. Nos dias de Malaquias, a coisa estava muito pior. O Malaquias é levantado por Deus para falar contra um culto desproposital. Um culto sem propósito. Um culto que tinha tudo menos adoração, menos vida. A começar pelos próprios sacerdotes, que com medo do povo, medo de reprovação pública, eles aceitavam os animais trazidos pelo povo, que os trazia dentro do seu rebanho, escolhendo os mancos, os coxos e os doentes, para dar ao Senhor. E conservavam para si os sãos. E os sacerdotes, que entre suas funções, deviam declarar o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro, deveriam dizer: este animal aqui é impuro, não dá para ofertar para o Senhor. Com medo de reprovação pública, eles acolhiam o que o povo trazia e oferecia ao Senhor. Os próprios sacerdotes, o próprio povo, vinha para a adoração, mas não havia
adoração ali. A questão do Malaquias acerca do dízimo, infelizmente o livro do profeta Malaquias ficou conhecido apenas por Malaquias 3:10. Na verdade, a questão do dízimo está na mesma plataforma da questão do divórcio, também tratado no mesmo livro. Da questão do culto, da adoração ausente do culto. Todo o assunto, incluindo o dízimo, no livro de Malaquias, fala acerca de um movimento religioso, de uma atividade religiosa sem adoração. Então, adoração, meus irmãos, é um compromisso com os demais compromissos. Nós vimos aqui nesse texto de Atos 2, 37 a 47, que o primeiro nível do compromisso é tornar-se cristão. O Pedro pregou o Evangelho, e as pessoas diante do que ouviram do Evangelho perguntaram: o que nós fazemos para nos tornar cristãos? O que nós temos que fazer? Como é que a gente responde ao Evangelho? E aí o Pedro então diz: vocês têm que se arrepender dos seus pecados. Tem que se voltar para Deus. Mas tem que se voltar para Deus por aquele caminho que Deus escolheu, não o caminho que você escolher. Deus escolheu o caminho. E aí então, depois de vocês se arrependerem, vocês então devem ser batizados. E batismo significa uma identificação com Cristo. Sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo, senão a vida de Deus penetrada em nossa alma? Ser cristão é, por meio da fé em Cristo, ter a vida de Deus habitando em nossa alma. E se a vida de Deus, que é uma vida dinâmica, não estática, que é uma vida revigorante, poderosa, se esta vida agora é a nossa vida, então esta vida é viva. E uma vida viva é produtora de obras. Ela é ativa, ela é progressiva, ela está em desenvolvimento constante, ela está crescendo constantemente. Por isso, a ideia dos nossos cursos e das mensagens das manhãs, das primeiras manhãs deste ano, de domingo, nós focarmos exatamente essa dinâmica do avanço, do crescimento espiritual. Porque se há vida de Deus na alma, então, esta vida de Deus, ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está progredindo, ela está prosperando. E como é que nós sabemos que a vida de Deus de fato penetrou a nossa alma? É que essa vida de Deus que agora opera em nós, ela nos move de um passo a outro passo, de um nível a outro nível. Por isso que o próximo nível que nós destacamos no verso 41 desse texto é exatamente o batismo. O batismo é o meio pelo qual nós nos tornamos parte de um corpo local de crentes, de uma igreja local. Quando nós cremos, nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, na sua dimensão universal. E imediatamente ao nosso batismo
pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, na sua dimensão universal, nós então devemos ser batizados nas águas, que é o meio pelo qual nós então tomamos parte num pequeno grupo de cristãos, chamado igreja. Igreja na sua dimensão local. Então vem o avanço na direção de assumirmos um compromisso com a família de Deus. Quando nós temos nossos filhos, nós não os deixamos na maternidade. Nós não os desprezamos tão logo a mulher dá à luz. Nós os levamos para casa. Quando então nós nascemos de novo, sendo gerados pelo Espírito Santo, Deus nos leva para casa. E qual é a nossa casa? A nossa comunidade cristã. Ali nós vamos receber o leite, ali nós vamos receber o cuidado, a atenção, a instrução, o encorajamento. Para quê? Para que essa vida ande, para que essa vida se desenvolva como um bebê, que sendo bem cuidado num lar amoroso, cuidadoso, protetor, um lar que instrui, que alimenta, que educa, que forma, aquela criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, até se tornar um adulto que vai gerar outras vidas. Assim é o crente na sua comunidade. Tudo isso porque a vida de Deus penetrou a sua alma e agora habita e opera na vida dele. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2, 19 e 20: porque já estou crucificado com Cristo, ou seja, eu morri, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que nós temos agora é a nós, ela é dinâmica, ela nos faz avançar, e aí nós chegamos no nosso compromisso com a família de Deus, com uma igreja local, que é o lugar onde Deus vai nos nutrir, nos alimentar, nos instruir, nos educar, nos encorajar, e a gente vai crescer ali. Aí então, depois de avançar para esse nível, nesta comunidade, com a ajuda dessa comunidade, nós nos comprometemos com o nosso crescimento espiritual. É o que nós vimos no verso 42. O verso 42 fala para nós de algumas das disciplinas espirituais, dos hábitos devocionais. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. A igreja de Cristo, meus irmãos, é uma igreja de Bíblia. É uma igreja que se compromete a ler, a estudar, a pregar a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós vamos morrendo de inanição espiritual. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, disse: olha, vocês agora, que foram regenerados pela palavra, desejem como meninos recém-nascidos, o puro leite racional, para que vocês possam crescer. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. O bem maior que uma comunidade cristã pode fazer por seus membros é abrir a Bíblia, é ler com essa comunidade, ou como comunidade cristã, ler a Bíblia, estudar a Bíblia.
pregar a Bíblia, expor a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é palavra de Deus, que é acolhida por uma vida já habitada por Deus. E quando a vida que nos habita se encontra com a palavra de Deus, a palavra de Deus deixa de ser o registro gráfico de letras em papel e ganha vivacidade dentro de nós, ganha brilho dentro de nós. Deixam de ser apenas proposições teológicas ou doutrinárias, que nós fomos levados um dia a acreditar que elas são de Deus. Elas passam a ser encarnadas, elas nos penetram, elas nos movem, e a vida começa a ser orientada pela palavra, pautada pela palavra, nutrida pela palavra. E quanto mais esta vida se nutre da palavra, mais ela cresce, mais ela se fortalece. Mas aí nesse verso, nós somos informados que eles não perseveravam apenas na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão, na vida junta, na vida partilhada. Ó, meus irmãos, como nós precisamos aprender a viver juntos, não apenas nos encontrar nos domingos no templo, como nós precisamos aprender a viver junto. Viver junto é participar da vida uns dos outros, participar das lutas uns dos outros, participar das conquistas uns dos outros. Viver juntos é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Viver juntos é suportar uns aos outros nas suas fraquezas. Viver juntos é levarmos juntos as cargas uns dos outros. Viver juntos é orar uns pelos outros. Viver juntos é ter tudo em comum entre nós. Viver juntos é se importar uns com os outros. É mais do que se encontrar no templo no domingo. A vida de Deus que penetrou a nossa alma, vaza de nós e vai na direção uns dos outros. E aí os crentes ministram um na vida do outro, porque a igreja é formada de profetas, a igreja é carismática, ou seja, ela é dotada de dons espirituais, ela é dotada da palavra de Deus. Então os crentes, quando se encontram, quando se juntam, eles ministram uns na vida dos outros, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando a Deus em vosso coração, dando graças a Deus por tudo. É para fazer isso que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 24 e 25, exorta a igreja dos seus dias a que não abandoneis o hábito de congregar, como tem sido o costume de alguns, já na época da escritura dessa carta. Mas por que nós não devemos abandonar o hábito de congregar? Por causa daquilo que nós fazemos quando a gente congrega. E o que a gente faz? A gente estimula uns aos outros ao amor
e a prática das boas obras, ou seja, a gente estimula uns aos outros, não apenas a perseverar no meio das suas lutas, mas nós estimulamos uns aos outros a crescer espiritualmente. Isso é comunhão. E eles partiam o pão e eles oravam. São uma amostra do que sejam hábitos devocionais ou disciplinas espirituais, por meio das quais, à medida que nós somos exercitados nelas, nós vamos percebendo que estamos crescendo espiritualmente. Mas essa vida de Deus, que penetrou a nossa alma lá na nossa conversão, e que agora está se movendo em nós, está viva dentro de nós, ela nos leva a avançar. Aqueles que estão crescendo espiritualmente, não demora muito, eles são tomados por um desejo de se entregar mais ao Senhor. Aquilo que costumeiramente nós ouvimos os crentes falarem uns com os outros, eles falam de desejo de consagrar a vida ao Senhor, de entregar a vida ao Senhor. Então, isso significa que, à medida que o crente investe no seu próprio crescimento, ele deseja investir no crescimento da sua igreja, da sua comunidade. Ele deseja se tornar um membro vivo no corpo de Cristo, porque é isso que ele é. Ele não apenas foi habitado pela vida de Deus, mas a vida de Deus trouxe para dentro dele recursos espirituais, dons espirituais, capacitações que Deus deu a ele, para que ele encontrasse o seu lugar no corpo de Cristo. E aí esse crente que está crescendo espiritualmente, não demora muito, ele quer ver o crescimento dos outros crentes. Ele quer ser usado por Deus para ministrar a outros e assim promover o crescimento de outros crentes, promover o crescimento da sua igreja. E ele descobre que Deus não tem dado a ele apenas os dons espirituais, mas Deus deu a ele capacidades, habilidades, conhecimento. Deus deu a ele recursos financeiros, Deus deu a eles tempo, que eles desejam empregar, para promover o crescimento de outros irmãos, de outros crentes, e assim promover o crescimento da sua igreja. Mas essa vida de Deus, penetrada em nós, lá na nossa conversão, ela é poderosa. Meus irmãos, o crente que foi ativado por essa vida de Deus nele, que ele recebeu as primeiras instruções sobre a necessidade de crescer, de progredir, ele foi instruído ali no começo da sua vida, ele entendeu o negócio, e ele começou então a caminhar, a deixar que essa vida poderosa de Deus faça dele uma pessoa dinâmica, que anda, que vive, que prospera, que progride. Essa pessoa que um dia iniciou isso, ela não para de crescer. Quanto mais ela conhece Deus, mais ela quer conhecer. Quanto mais ela ama Deus, mais ela quer amar. Quanto mais ela serve a Deus, mais ela quer servir. Ela continua progredindo. Então ela sai dos versos 43 a 46, onde estão aí os recursos espirituais, os recursos naturais, o desejo de participar do progresso, do crescimento dos outros crentes e da sua comunidade.
E ela vai então, seguindo a nossa sequência, para a parte B do verso 47, assumindo um compromisso com a missão de Deus no mundo. Esse crente, ele tem um desejo grande no seu coração de ver pessoas se rendendo a Jesus. Talvez ele não tenha o dom de evangelista, mas isso não impede que ele testemunhe de Jesus. Esse crente, ele tem paixão por ver almas nascendo de novo. Ele tem paixão pelo Evangelho. Ele tem paixão por ver a obra de Deus avançando, não só dentro da sua igreja, mas fora dela. Então ele é uma pessoa que vai buscando a Deus, pedindo a Deus por sabedoria, por oportunidade, por estratégia, de como ele pode testemunhar do Evangelho, testemunhar de Jesus às pessoas da sua convivência. Na igreja, ele fala como um profeta, ele fala aos outros crentes como um portador da palavra de Deus, para a edificação dos crentes. Fora da igreja, ele fala como um evangelista, ele testemunha de Jesus, ele fala de Jesus, o coração dele está tomado por Jesus. Então, quando ele abre a boca para conversar com as pessoas, ele pode conversar diversos assuntos com as pessoas, mas lá dentro da alma dele, ele está se perguntando: Senhor, qual é o momento, qual é a hora, qual é a deixa, quando é que vai ser aquele momento que eu vou mudar esse assunto e vou chegar em Jesus? Porque o meu negócio não são os assuntos generalizados. O meu negócio é Jesus. Eu posso até conversar com as pessoas sobre qualquer tipo de assunto, mas isso é como um mineiro. Eu estou comendo pelas beiradas. Meu negócio não é conversar sobre futebol, sobre política, sobre os assuntos gerais. Eu posso falar sobre essas coisas, mas enquanto eu falo, eu estou aqui dentro do meu coração: Senhor, qual vai ser a hora? Em que momento eu vou conduzir essa conversa para Jesus? É assim que o crente comprometido com a missão de Deus no mundo, é assim que ele vive. Ele tem paixão por Jesus, ele tem ambição de falar de Jesus para as pessoas. Quando ele não pode falar de Jesus para as pessoas, ele convida pessoas para vir com ele aos cultos da sua igreja, ou ele convida as pessoas para ir no pequeno grupo da sua igreja. Ele aborda as pessoas no elevador do prédio, no meio da rua, e de repente as pessoas, por saber que ele é crente, começam a abrir o seu coração para ele e dizer: olha, eu estou com um problema assim, você pode levar lá na sua igreja para orar por mim? Ou do nada aquela pessoa começa a abrir o seu coração, contar ali da vida difícil que ela está vivendo atualmente, e o crente ouve ali, acolhe aquela alma aflita, ama aquela pessoa, e num dado momento o crente oferta Jesus como consolador, como aquele que pode aliviar a dor, pode curar a sua alma, pode intervir nesse seu problema, e assim vai o crente, transformando toda a conversa, ou conduzindo toda a conversa para Jesus, porque o negócio dele é Jesus. Esse crente comprometido com a missão de Deus no mundo, ele não está só evangelizando, ele também está ativo, no sentido de saber o que está acontecendo ao redor do mundo, o que Deus está fazendo em outras partes do mundo. Ele tem paixão por conhecer missionários que estão em outros campos. Ele participa
da oferta missionária da sua igreja. Ele participa da oração pela obra missionária, pela ação missionária da sua igreja. Ele é uma pessoa comprometida com a missão de Deus no mundo. E então, podemos pensar, parou por aí. Mas não para por aí. A vida de Deus que penetrou em nós, lá na nossa conversão, continua nos empurrando para frente. E aí nós avançamos para a vida de real adoração. A adoração, a vida de adorador, não é a vida de quem canta, embora isso esteja presente. Não é a vida de quem participa dos cultos, embora isso esteja presente. Não é a vida de quem tem muito assunto religioso para conversar com as outras pessoas. Talvez isso tenha lá o seu lugar. Mas uma vida de real adoração é uma vida que quer ver fruto. Ele quer glorificar a Deus. E de acordo com aquilo que nós aprendemos de Jesus, nós glorificamos a Deus com fruto. Frutos são resultado do nosso trabalho. O crente não está muito ligado à evangelização. Ele está ligado à frutificação. A evangelização é só o meio. Ele entende que ele não foi chamado para evangelizar. Ele foi chamado para ganhar pessoas para Jesus. E ele sabe que levar pessoas a Jesus, o meio que ele usa para isso é o testemunho, é a evangelização. Por isso, meus irmãos, nós precisamos trabalhar com a gente mesmo, porque com o passar do tempo, eu tenho observado que os crentes estão se acomodando à realização de tarefas. O professor de escola bíblica tem a tarefa de dar aula, mas dar aula não é o chamado dele. O chamado dele é edificar almas. Para isso ele ensina. O negócio dele não é ensinar. Ensinar é a atividade. O propósito dele, a ambição dele, isso vai mover todo o ser interior dele na aplicação daquilo que ele faz. Ele vai ensinar com fervor. Ele vai ensinar com paixão. Por quê? Porque o negócio dele não é ensinar. O negócio dele é edificar vidas. É fortalecer a vida daqueles que o ouvem. E o instrumento dele é o ensino. O meu negócio não é pregar. A pregação é o meio. O meu negócio é inflamar o teu coração com a pregação da palavra do Senhor. O meu negócio é ver crentes sendo despertados do sono. O meu negócio é ver crentes crescendo, assumindo compromisso com o seu crescimento. O meu negócio é ver crentes se tornando tochas acesas, tochas vivas, que acendem a igreja na sua adoração, mas ao sair da igreja, eles se espalham por essa cidade, como tochas vivas, como testemunho da presença de Cristo nessa cidade. E eu faço isso por meio da pregação. Assim o evangelista. Eu tenho visto muitas pessoas falando de evangelismo, mas elas não têm testemunho de ganhar gente para Jesus. Isso é preocupante. Porque a gente, meus irmãos, por alguma razão, em algum momento da nossa história, alguém incutiu dentro de nós que o nosso negócio é fazer coisas.
O nosso negócio é dirigir a atividade, não importa qual seja o propósito final é dirigir a atividade. Então o professor vai dar aula, deu a aula, está feita a tarefa. Não importa se os alunos estão entendendo, se estão crescendo, se estão progredindo, se aquela palavra está trazendo resultado, está manifestando resultado na vida dos alunos, isso é secundário. O negócio é que eu cumpri a minha tarefa, eu dei aula. A minha tarefa é evangelizar. Eu estou evangelizando. Mas o teu chamado é para conduzir pessoas a Jesus, é fazer discípulo. E você faz discípulo evangelizando. Mas o seu negócio é fazer discípulo. Se você testemunha de Jesus e você percebe que você não tem conduzido pessoas a Jesus, não desanime, ore. Eu amo ler biografias de evangelistas do passado. E tem um evangelista que ele clamava em suas orações: dá-me alma, senão eu morro. Essa era a oração. Dá-me almas, senão eu morro. É insuportável, meus irmãos, ser crente e não ganhar almas para Jesus. Pelo menos o era. Na realidade, daqueles que marcaram a história da igreja. Você já se surpreendeu chorando diante de Deus porque você quer ganhar almas para Jesus? É a vida de real adoração. Nós queremos frutificar no nosso compromisso com Deus, iniciado pela fé em Cristo. Nós queremos frutificar em nosso compromisso com a nossa comunidade, em o nosso compromisso com a família de Deus. Nós queremos frutificar em nosso compromisso com o nosso próprio crescimento espiritual. Nós queremos frutificar em nosso compromisso com o crescimento da nossa própria igreja. Nós queremos frutificar em nosso compromisso com a missão de Deus no mundo. Isto é um membro saudável de igreja. Isto é um crente comprometido com uma vida de real adoração. Você não precisa olhar para frente e, ao constatar que você não está lá no nível 6, você não está hoje vivendo uma vida de real adoração, você não precisa se desesperar. Porque dentro de uma congregação cristã, nós sempre lidaremos com níveis de crescimento espiritual diferentes. Tem pessoas que estão no nível 1, acabaram de se comprometer com Cristo, com Deus por meio da fé em Cristo. Tem pessoas que acabaram de se batizar, acabaram de se tornar membro da igreja, ainda estão se ambientando no meio da congregação. Tem aqueles que já se ambientaram e eles se vieram de outras igrejas ou se converteram agora,
eles já estão ambientados, eles começam já a receber a instrução e eles começam a investir no seu próprio crescimento espiritual. Há aqueles que estão comprometidos com o crescimento da igreja, já são portadores da palavra, e eles sabem que eles são profetas, eles sabem que eles abrem a boca, e a palavra do Senhor sai do coração deles, e alcança outros crentes, promovendo estímulo, encorajamento, edificação, ânimo, apoio, socorro, ajuda, eles estão ministrando, são profetas. Outros estão mantendo todos esses compromissos, mas eles também estão comprometidos com a missão de Deus no mundo. E eles estão ganhando almas para Jesus. São níveis diferentes. E dentro da congregação nós vamos encontrar pessoas em todos os níveis. O importante, meus irmãos, o importante é pensarmos que um membro saudável de igreja é um membro que está crescendo. É um crente que, por ter sido penetrado na alma pela vida de Deus, essa vida de Deus agora o move, e ele está avançando, ele está crescendo, passo a passo. E este ano, com base em tudo isso, nós temos esse desafio, o desafio de avançar. Eu apelo a você que porventura esteja adormecido, você que porventura tenha se cristalizado como crente, depois que você se tornou membro da igreja. Eu apelo a você que você identifique em que nível você está. E que você se comprometa com Deus e com você mesmo a estar no final deste ano, pelo menos um passo adiante de onde você está. Faça esse bem para a sua própria alma. Faça esse benefício para a sua própria vida com o Senhor. Porque Deus nos deu vida abundante. E a vida abundante é vida que flui. Flui na direção da eternidade. Nunca vai parar de fluir. Feche seus olhos, vamos orar. Deus e Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a dar passos, visando o nosso crescimento, Senhor. Livra-nos, Pai, do sono. Livra-nos, Senhor Deus, da anestesia. Livra-nos, Senhor, de termos o nosso coração tão cheio com as preocupações desta vida, sem espaço para nossas preocupações com a nossa vida com o Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de comodismo. Ó Deus, o Senhor tem nos chamado neste ano de modo muito específico para avançar.
E o Senhor tem nos dado todo o recurso, Pai. A Tua palavra está aí, o Teu Espírito está aí. A vida do Senhor já nos habita. O Senhor está desejoso de que os Teus filhos cresçam, amadureçam e frutifiquem. Ó Deus, traz, Senhor, aquele despertamento. Move, Senhor, a Tua mão e arranca de nós, Senhor. Arranca de nós aquilo que nos amarra, que nos prende. Livra-nos, Senhor, de toda fortaleza espiritual. Ajuda-nos, Senhor Deus, a anular sofismas, aquelas racionalizações que fazemos, flertando com o endurecimento do coração. E ajuda-nos, Senhor, pelo Teu poder, a levar todo pensamento cativo em obediência a Jesus Cristo. Faz fluir, Senhor, a Tua vida em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar ao Senhor. O hino é o 370, Vem Salvador agora transformar. É uma forma de oração em resposta nossa àquilo que recebemos do Senhor nesta manhã. Vamos orar, irmãos, e assim nós encerramos essa primeira parte da nossa atividade matutina. Após a oração, nós vamos para nossas classes, para o estudo desta manhã. Oremos. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, e as ternas consolações do Seu Santo Espírito estejam conosco e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, boa aula para você. Se eu não te ver por aí, nos vemos logo mais à noite, às 18h30.